Olá pessoal, quem fala é o William e sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Vamos continuar aqui com a nossa aula 4 do nosso jogo do Ninja. O que eu vou estar fazendo nessa aula? Então a gente vai fazer a implementação da animação da kunai. Nós vamos fazer o nosso personagem atirar a kunai e vamos estar colocando alguns inimigos. E depois, por final, eu vou estar mostrando aí como colocar um fundo aqui, né? Fazer uma layer de background e estar animando essa layer. Então, sem muita enrolação, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é importar a animação lá de kunai do nosso ninja, né? Então, eu já tinha baixado lá. Nesse exemplo aqui de Sprite Sheet que veio no ninja, ele não tem uma animação da kunai sendo arremessada com o ninja em movimento. Ou seja, você vê aqui que a animação throw, o ninja para arremessar a kunai. Como no nosso exemplo é um Infinite Runner, não vai dar para usar essa animação aqui, senão ele vai bugar, né? Ele vai estar correndo, ele vai parar e vai atirar, só que ele vai deslizar, né, pro cenário, vai fazer igual o Michael Jackson. Então não vai ficar muito legal essa animação. A gente então vai estar usando essa animação de cima aqui, ó, que é o pulo mais arremesso. Só que porém ele não vai pular, né? Mas esse daqui pelo menos ele não para com os pés no chão. E se a gente deixar bem acelerado essa animação aqui, quase não vai perceber, né? Eu não vou estar criando outras animações aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Mas se você quiser pegar os arquivos originais que vem com esse daqui e tentar criar uma animação dele correndo e jogando a kunai, você também pode fazer. Eu só vou mostrar como que faz a implementação, beleza? Então vamos estar colocando essa animação aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui no Player Animation. Vou vir aqui e vou adicionar mais uma animação que vai se chamar lá kunai. Botão direito, importar frames. Vou até a pasta lá e vou pegar aqui da primeira até a última, começando aqui no Jump Throw 0 até o 0009. Tá? Então o primeiro sprite é vazio, a gente apaga. Tá? Verifica os pontos de colisão se eles estão quadrados, né, igual o restante. Aqui na nossa animação eu vou colocar uma velocidade bem rápida aqui, tipo 60, tá? Looping aqui eu vou deixar não, repeat count 0, e vamos ver como é que ficou. Botão direito, preview aqui, ó. Então é esse movimento aí que eu quero, tá? Beleza? Bom, já colocamos a nossa animação da kunai, nós temos que importar agora a nossa kunai. Em vez de usar essa aqui que a gente reduziu no Fireworks, eu vou utilizar a original, ela está um pouquinho maior, que para kunai aquela dali fica muito pequena, tá? Então eu vou soltar ela aqui. 2 cliques eu vou estar arrumando o ponto de colisão dela. Então, isso daqui seria ponto de colisão desnecessário. Apenas esses 4 aqui já seria mais do que suficiente. Eu preciso deixar essa kunai com o tipo bullet, então eu vou vir aqui em Behavior e vou colocar bullet. Aliás, ao invés de colocar bullet em cada obstáculo, vamos criar aqui uma família nova. Então, vem aqui, botão direito, vamos adicionar uma nova família e vamos jogar a kunai lá dentro. E aqui essa família eu vou chamar de objetos, tá? Objetos. E daí na família objetos eu vou colocar o behavior de bullet, ó. Então family behavior, tá? Então bullet. Aí todos os objetos que tiver dentro dessa família vai receber já o bullet aqui, ó, tá vendo? Automaticamente. E aqui eu vou estar colocando uma velocidade para kunai, ó. Por exemplo, colocar 800 aqui e vou dar o play lá. Então você pode ver que ele já começou a tirar. Porém, o que acontece? A minha kunai ela precisa ir para esse ângulo. Só que o que vai acontecer? Reparem que nesse ponto branco, ele indica aonde que o bullet vai. Então, se eu virar a minha kunai para cá, ela vai descer aqui, vai cair para baixo. Ó. Tá vendo? Que ela vai seguir aqui esse ponto de referência. Então, para a gente arrumar isso, a gente vai inverter o sprite, mas vai manter o ângulo dele. Como que faz? Então, dou 2 cliques aqui. Vou usar essa opção aqui, ó. Rodar em 90 graus, tá? Clico aqui, ele vai dar uma giradinha ali, ó, e daí vai ficar correto, ó. Então você vê que esse ponto de colisão branco está em direção à ponta da kunai, é isso que eu quero. Vou segurar aqui, segura no Shift, ó, para ele travar a proporção. Vou diminuir um pouco, e agora a nossa kunai está indo corretamente, tá? Outra coisa que eu vou fazer quando iniciar o layout, a minha kunai vai destruir. Depois a gente pode criar uma família para destruir esses itens que começam. Por que eu tenho que destruir? Porque para o meu personagem lançar a kunai, como eu já expliquei, eu preciso ter uma instância desse objeto criado. Então mesmo que ele crie e já destrua,
eu preciso já ter criado, salvo na memória, essa kunai para mim estar utilizando diversas vezes. Se eu de repente apertar o botão de lançar a kunai e a kunai não existir no cenário, ele vai dar erro lá do JavaScript. Então por isso que a gente faz isso de destruir alguns objetos já de início ali, tá? Só para ele ter tempo de salvar na memória. Bom, fizemos a animação, fizemos a parte da kunai, nós temos que fazer a parte da lógica agora para ele atirar essa kunai. Então, como é um jogo para plataforma web, eu vou estar usando aí o teclado, né? Se fosse fazer para Android, você ia ter que colocar um botãozinho ali para quando ele clicar acontecer essa ação. Então, eu vou vir aqui em Keyboard, On Key Press, quando uma tecla for pressionada, que tecla é essa? Vocês podem escolher qualquer tecla. No meu caso aqui eu vou pôr a tecla Z. O que vai acontecer? O nosso Player Animation vai spawnar, então digita aqui spawn, spawnar another object. Qual objeto seria esse? Seria a minha kunai, na qual layer? Na minha layer main. Tá? Então toda vez que eu apertar Z, a minha animação ali vai atirar uma kunai. Tá vendo? Bom, o que mais que falta fazer? Falta fazer a própria animação, né, da kunai. Então apertei Z, atirou a kunai. Então, Player Animation, Set Animation, kunai. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora. Então, se eu for atirar a kunai, vocês podem ver que ele vai deslizar e vai ficar parado, tá vendo? Então atirei, ó, ficou parado. Atirei, está parado. Então a gente tem que determinar para quando essa animação acabar, verificar se o player está no chão ou está em pulo e trocar a animação. Como que a gente faz isso? É bem fácil. Então eu venho aqui no adicionar evento, Player Animation, On Finish. Quando uma animação terminar, qual animação é essa? Kunai. Daí eu venho aqui na flechinha, add, subevento. Então agora eu vou comparar. Se o meu player estiver no chão, né, is on floor, faça uma ação. Que ação seria essa? Eu vou repetir para ele fazer a animação lá do correndo. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Então isso aqui está dizendo quando essa animação acabar e o player estiver no chão, continue correndo. Vamos ver se deu certo. Fez a animação e voltou a correr. Porém, eu posso estar no ar também e caindo, tá? Então eu tenho que tratar todas as possíveis ações ali. Outra coisa que a gente tem que evitar é quando o player está planando e ele soltar a kunai. Isso é uma característica do teu jogo. No meu caso, eu não quero que ele atire a kunai enquanto ele estiver voando, né? Então, como que eu faria isso? Então, no momento que eu apertar aqui o Z, eu tenho que verificar se ele não está voando. Quem que é a animação que faz ele voar? É a nossa animação Fly, que está aqui, ó. Então, aqui, se ele apertar Z, eu tenho que colocar uma outra condição aqui, ó. ADD, Another Condition. Se Player Animation is Player, aqui no G Animation. Se estiver rodando a animação Fly, só que eu vou fazer a lógica contrária. Faça isso se a animação Fly não estiver rodando, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu estiver planando e apertar a tecla, ó, ele não vai atirar a kunai. Tá vendo? Somente se eu largar ali, que vai acontecer, ele tá atirando isso daí, ó. Beleza? Então, galera, já fizemos essas correções de debug. Agora nós vamos partir para a parte dos inimigos. Então, antes de colocar os inimigos, vou arrumar algumas coisas aqui para os objetos andar junto com o cenário, tá? Para não dar desencontro. Então, tem um local aqui, ó, no nosso EverTick, que o meu level recebe a velocidade lá que eu setei na minha variável. Então, além da família levels, eu vou colocar a família objects. .speed, tá? Lembrando que isso daqui só aparece porque eu adicionei um behavior de bullet para essa família. Então, set speed da minha velocidade speed, que está aqui. Então, vou deixar ele aqui junto, ó, e agora eles vão estar com a mesma velocidade, beleza? Bom, outra coisa, deixa eu ver o que mais tem que fazer aqui. Bom, aqui é só isso. Vamos colocar os inimigos agora. Os inimigos dá pra gente pegar aqui desse site. Vamos vir aqui em gameart2z.com, freebies. E vamos estar utilizando, eu vou estar utilizando essa menininha aqui como inimigo, tá? Só que antes de pegar o sprite, eu vou estar colocando aqui um quadrado qualquer só pra gente testar, tá?
Então adicionei um sprite ali, vou deixar ele aqui da cor verde. Esse ponto de colisão eu vou deixar para cá, ó, e vou chamar esse cara aqui de inime1, beleza? Vou vir aqui em objetos, botão direito, editar, tá? Vou jogar o inime1 aqui para dentro dessa família. O que vai acontecer? Ele vai já herdar aqui a velocidade. Aqui eu posso colocar a velocidade que eu quiser, tá? Se eu quiser colocar 10.000, ele vai pegar a velocidade que eu estou setando aqui, tá? Então, todo momento o meu objeto vai pegar a velocidade lá da minha variável. Então, isso daqui você não precisa se preocupar. A única coisa que precisa se preocupar aqui é o ângulo, tá? Então, deixe set angle no aqui. Feito isso, tranquilo. Então, vou deixar aqui mais ou menos do tamanho de um inimigo aqui normal, tá? Vou fazer isso daqui. Deixa eu ver aqui o ângulo, eu vou deixar em 180. E agora a gente vai posicionar. Então, como que você vai posicionar teu inimigo no layout? Lembrando que o layout que ele é criado dinamicamente por parâmetros, ali, pela posição, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o primeiro level lá, ele é criado nessa função aqui, tá? Então, para mim posicionar o inimigo, eu tenho que simular como se esse level tivesse criado aqui. Então, eu vou clicar nele aqui e vou trazer ele aqui para a posição 00. Tá vendo? Então, é como se eu tivesse aqui já lidando ali, chamado essa função, né? Que ele vai posicionar o layout na 00. Aí eu vou pegar esse inimigo aqui, por exemplo, eu quero colocar o inimigo aqui, ó. Tá? Então, eu vou copiar aqui a posição que ele está, deixa ele aqui. Copia essa posição, deixa eu tirar só esse ponto aqui. Aí. Vou vir aqui na minha função de level 1 e vou usar lá System, Create Object. Qual objeto? O meu inime1 na minha layer main, na posição X e na posição Y. Bom, feito isso, como isso daqui vai ser criado no momento que essa função for chamada, eu não posso deixar esse cara aqui perdido aqui no meio, né? Então, eu tenho que tirar ele daqui também. E quando iniciar lá o layout, eu também tenho que destruir esse inimigo. Só para começar a gravar na memória, depois eu destruo ele, tá? Esse daqui também eu não posso manter aqui, né? Então, tem que deixar fora do layout. Você só vai arrastar para você ver a posição mesmo que vai ficar. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu vou chegar até aquela posição e se deu certo é para o inimigo aparecer lá. Ó, deu certinho, apareceu ali o inimigo, tá? Então você veja que funciona numa boa. Se eu quiser colocar outros inimigos, eu vou pegar, por exemplo, eu quero colocar um inimigo lá no layout 2, lá, no level 2. O que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui no level 2, vou pegar a posição aqui, vou zerar ela aqui, 00. E eu vou selecionar aqui, vou dizer que eu vou criar um inimigo aqui, ó, tá? Então aqui no level 2, aqui no level 2 tem um detalhe, né? Como o level 1 é o primeiro, e eu ainda não peguei a trigger, né? Eu só vou pegar a trigger depois que eu completar o level 1, eu não preciso passar aqui no level 1 a minha variável space, né? Que é o espaço que eu dou entre um level e o outro. Já no level 2, 3 e nos outros em diante, eu preciso já passar o spacing aqui, né? Na posição X. Então aqui eu vou criar um objeto. Opa, desculpa, eu estou colocando no nível 3, na verdade nível 2. Né? Então, criar um objeto. Que objeto seria esse? Um inimigo na layer main. Daí na posição X e Y. Porém, aqui eu preciso passar mais o spacing. Tá? Tá aí, ó. Então, vamos ver se deu certo. Quando vir o nível 2, ele tem que criar um inimigo aqui nessa posição. Então, eu vou ficar jogando aqui até vir o nível 2. Olha lá, nível 2 e criou o inimigo ali, beleza? A mesma coisa você faz para o nível 3. Então, você vem aqui, zera ele. Escolhe o local que você põe o inimigo, né? Então vou colocar aqui. Vou
salvar aqui, ó. Para ficar mais fácil, copia, cola aqui, 2 cliques e só troca isso daqui. E as posições, né? Então, a posição é essa, 1237. E no layout 3 ele vai criar lá um inimigo nesse local aqui também. Bom, feito isso, galera, depois que a gente criou os inimigos, testou, a gente pode substituir isso daqui por sprite, né? Então, o inimigo aí vocês podem ficar à vontade para escolher o que você quiser, né? Eu vou estar baixando esse aqui da menininha ali. Até acho que eu já tinha baixado, tá aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui. Vou jogar aqui mesmo. Vou colocar esse aqui da menina, tá? Bom, tem que fazer aquele mesmo processo no Fireworks para não ficar pesado os arquivos. Porém, como nessa animação eu só vou usar uma delas, né, que vai ser a animação de parado, eu não preciso fazer aquilo lá, eu posso fazer direto ali no programa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa menininha aqui, ó, vou pegar essa animação que ela fica aqui parada, vou segurar e eu vou arrastar aqui o construct. Então você veja que o tamanho ficou gigante, né? O que eu vou fazer? Ah, desculpe, vamos apagar aqui, ó. Fiz coisa errada. É nesse sprite aqui eu tenho que entrar, import frames from files. Agora sim eu vou pegar lá a menina. E vamos pegar daqui, do 0 até o 9. Feito isso, veja se o quadrado está certo, né, no alinhamento aqui, o ponto de colisão. Porém, você pode ver que ela está olhando para o outro lado lá, né? Então a gente tem que inverter isso daí agora. Inverter e deixar o tamanho certo. Então, como que eu vou ver o tamanho aqui? Clicando aqui no resize, eu tenho o tamanho original, que é 290 por 500. Então aqui eu tenho que passar isso daí, ó, 290 por 500, que é o tamanho do meu sprite, tá? Clicando aqui, ó, nessa opção aqui, eu faço um mirror no sprite. Então se eu clicar aqui, ó, ele inverte para o lado. Se eu clicar segurando o Shift, vocês vão ver que ele vai fazer para todas as animações. Tá vendo? Então todas elas giraram. E agora eu preciso inverter de baixo para cima, né? Então eu vou segurar Shift e vou usar essa opção aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui. Bom, não ficou certo ainda. Então, mais uma vez aqui, vamos desinverter, né? Clicar aqui. Aí, reverter. E olha lá, lá ficou olhando para o lugar certo. É isso que eu preciso, tá? Então, vamos testando aí até ficar certinho. Aqui no default, a gente vai testar a animação. Vou colocar aí, sei lá, 20. O loop yes, repeat count 0. Vou dar um preview aqui, ó. Então, é isso aí que eu quero, tá? Deixar mais ou menos o tamanho do ninja. E tá lá, o nosso NM1. Depois não preciso fazer mais nada, né? Então é só rodar aqui e vocês vão ver aqui. Aquele quadrado verde lá vai ser substituído pela nossa ninja, né? Então tá ali, que na verdade é a nossa inimiga no jogo. E daí eu tenho que fazer as ações, né? Então, que tipo de ações seria essa? Por exemplo, quando a minha kunai colidir, né? Então, colidir com determinado objeto, que poderia ser o nosso NM1, eu poderia fazer esse enemy se destruir. Porém, eu posso ter mais de um inimigo, tá? Eu posso ter inimigo 2, 3, 4, então o certo seria eu criar uma família de inimigos. Então, clica aqui em Families, add Families, enemy 1, ok. E aqui você dá um nome, né? Colocar enemies aí. E aqui, em vez de eu colidir com o enemy 1, eu vou trocar para ele colidir com a família do enemies. E aqui eu vou destruir enemies destroy. Aí se perguntar, mas tem 10 inimigos nessa família, vai destruir os 10? Não. O programa é inteligente o suficiente para saber em qual instância do inimigo ele bateu e destruir somente aquele inimigo, tá? Então aqui com uma ação eu já faço, aqui posso ter 10, 20 inimigos que ele vai fazer a mesma coisa para todos. Depois a gente pode colocar até uma fumacinha ali para enfeitar, né, tal, para dar um toque a mais no jogo. Por enquanto a gente vai deixar assim bem
toscão mesmo. A kunai encostou ali, destruiu e já era. Então, vamos ver lá. Olha lá, destruiu o nosso inimigo, beleza? Então, por enquanto é isso, assim que a gente vai deixar. E depois a gente vai arrumando. Outra coisa que a gente vai fazer agora é colocar o fundo, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quando o inimigo colidir com o player, eu vou dar um restart layout aqui. E aqui no restart layout, vocês vão setar aqui quando começar o layout, system, setar um valor para speed, um valor padrão de 500 e a kunai para 0. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando ele resetar o layout, as variáveis não são resetadas juntas. Então tem que definir qual seria o start, né, o valor inicial dessas variáveis aqui. Então agora se eu colidir lá com a Ninja, é como se eu caísse como se eu morresse, né? Desse game over. Ó, então deu game over lá. Depois a gente vai fazer a tela. Agora se pergunta, se eu cair no buraco, também dá game over. Se uma caixa cair e me esmagar, também dá game over. Então são várias possibilidades de dar game over. Então o certo é eu fazer uma função para isso, tá? Então, como a gente não vai fazer a tela nessa aula, eu vou deixar para a próxima aula para a gente fazer uma função que vai chamar uma tela de game over, que deve aparecer a pontuação e tal, aparecer quantos quilômetros o cara correu. A gente tem que colocar também as vidas, né? Dá para colocar aqueles coraçãozinhos quando ele bater no inimigo e diminuindo e tal. Então, vamos fazer o que agora? Vamos fazer o fundo. Então, para a gente fazer o fundo, eu poderia simplesmente colocar aqui, né, uma layer aqui, BG. Você não precisa fazer isso aqui agora, tá? Que eu vou apagar. Então, colocaria um BG aqui. Vinha aqui no programa, pegava lá esse daqui e jogava aqui, né? Aqui atrás. Aqui na minha main eu preciso deixar transparente, ó. Então, transparente yes, ele vai começar a aparecer. E aqui no BG você tem que deixar 00, o parallax. Bom, vai aparecer o fundo lá, porém esse fundo vai estar parado. Fica bonito assim? Fica, mas não fica bem legal do jeito que eu quero deixar ali com o fundo animado. Daí como que faz o fundo animado? Então eu vou apagar isso daqui, ó. Deixa eu apagar aqui na fase de projeto também. Eu já expliquei algumas outras aulas, né, para fazer o fundo animado. Quando você pega um sprite, então normalmente você consegue, digamos assim, descascar esse sprite num programa vetorial. Eu uso aqui o Adobe Illustrator para fazer isso. Então ele já vem ali todo vetorizado e você consegue separar essas camadas ali de forma que fique fácil para você manusear. Então você pode ver aqui que todo o desenho foi feito, tem o fundo, tem a água e tal. E lá atrás tem o cenário aqui separado em camadas. Para facilitar, eu já vou deixar isso aqui separado para vocês. Então procurem na descrição do vídeo, vai ter o download dessa pasta aqui com os backgrounds separados. Nessa aula eu pretendo fazer até 3 fases aí para demonstrar para vocês e depois a gente vai finalizar o jogo. Então tenho lá o background da floresta 1, 2, 3 e 4. O que eu vou estar fazendo? Vamos começar aqui a mexer com o 1 primeiro, tá? Então vou copiar o caminho dessa pasta aqui. Vou vir aqui na minha layer, sempre na layer main. Cuidado, às vezes você coloca na layer BG, daí, desculpe, na verdade vai ser na BG. Às vezes você coloca na layer main e daí na layer BG, que é para ser o certo com o parallax, você acaba ignorando e daí sai errado, né? Então seleciona a layer que você vai colocar o objeto, vai dar 2 cliques aqui. A gente não vai utilizar um sprite, nós vamos utilizar um tiled background. Então procure por essa opção. Vamos colocar aqui e vamos abrir lá a pasta. Eu vou estar trabalhando com essa floresta 1 aqui primeiro. Salvo aqui. A posição dela aqui por enquanto eu vou deixar 00. E aqui a gente tem que fazer o seguinte. Então como que funciona esse efeito aí de fundo? Primeira coisa que você tem que fazer é ter um layout onde ele seja repetitivo. Como que funciona isso? O próprio designer, quem vai desenhar
o desenhista que vai fazer para você, ele já faz com essa técnica de repetição, tá? Então isso se chama patterns, tá? Ó, vamos colocar aqui patterns de repeat, só para demonstrar para vocês um exemplo. Então você pode ver aqui, por exemplo, isso daqui. Se eu for abrir num programa, vocês vão ver que uma parte se encaixa na outra, tá? Então se deixar aqui, por exemplo, não precisa fazer isso aqui, tá? Só para mostrar. Se eu pegar esse final aqui e encaixar, ó, ele é contínuo, tá vendo? Então, uma parte, ela se encaixa na outra. Então, para fazer esse efeito, você precisa que o seu fundo esteja aplicado essa técnica de repetição. Então, começo, meio, fim, ele fica infinito. Qualquer negócio que você pegue, assim, aqui desses sprites, eles vão estar com esse efeito aplicado, tá? E isso já tem que ser feito na hora que o desenho é criado, tá? Então não é só você pegar um fundo qualquer e tentar duplicar que não vai funcionar, ele vai sair tudo torto. Então você precisa manjar de desenho para fazer esse tipo de repetição aí. Bom, tendo isso em mente, você precisa colocar a altura, aqui no meu caso é 343. Eu vou deixar aqui 340, deixar alguns pixels abaixo para evitar de ficar aqueles riscos na tela. A minha largura aqui é 1300. Para essa técnica funcionar, você tem que colocar o dobro da largura. Então, o dobro de 1300 é 2600. Então, vem aqui na largura e coloco 2600. Feito isso, nós vamos criar aqui agora nos eventos. Aqui está meio bagunçado, depois a gente vai criar alguns grupos aí para estar organizando isso aqui, tá? Então, só critério de teste. Vamos colocar aqui esse tile background. Eu vou deixar com o mesmo nome. BG Florist 1. E vou pegar aqui, ó, vou adicionar um evento no BG Florist 1. Eu vou comparar a posição X dele. Se é menor ou igual a quem? A menos, então vou digitar menos. Self, o que significa self? É como se fosse o this da programação, né? Se refere a esse objeto, tá? Então self.widget divididos por 2. Ou seja, se a minha comparação x for menor que menos da metade do objeto, né? Então a largura desse meu objeto dividido por 2, que é igual a metade, faça alguma coisa. Que coisa seria essa? Aqui eu vou pegar novamente o BG Florist na coordenada x e vou comparar se o self.x dele mais o self.widget divididos por 2. Então, o que significa? Quando isso daqui chegar na metade, eu vou pegar a posição x da metade e vou adicionar mais 1 divididos por 2. Ou seja, ele vai ficar igual novamente. Então, chegou na metade, é como se eles jogassem uma outra vez para lá o cenário e daí vai dar essa impressão de que está infinito, tá? Outra coisa que eu preciso fazer aqui é deixar esse cara aqui como bullet. Então, eu venho aqui. Vamos fazer o seguinte também, vamos criar uma família de bullet pro cenário lá atrás da floresta, tá? Então vamos pegar aqui, deixa eu fechar esse projeto aqui, families, vou pegar aqui o BG Florist 1 e vou chamar aqui de BG Florist. Vou vir aqui, BG Floresta, antes de adicionar aqui eu tenho que clicar aqui e adicionar o Behavior, então Family Behavior, bullet. Agora sim eu vou trabalhar aqui com o BG da floresta. Então aqui quando iniciar o layout, eu vou pegar esse daqui e vou dizer para ele setar um ângulo. Então aqui no bullet, set angle of motion. E vou deixar aqui 180 para ele correr de cá para lá, beleza? Então vamos apertar aqui o play para ver, ó. E olha lá, o nosso matinho lá em cima começou a correr infinitamente. Feito isso, eu só tenho que ajeitar ele aqui embaixo. E outra coisa legal que dá pra gente fazer agora, como eu tenho aqui a minha família de background, em vez de eu fazer aqui pro BG Floresta 1, eu clico aqui, ó. Não clico aqui, clico aqui, botão direito, Replace Object, e clico aqui no BG Floresta. E aqui também, ó.
vai funcionar da mesma forma aqui, mas por que eu fiz isso? Depois simplesmente para mim clonar um objeto e ele já pegar todas essas características. Então veja como é fácil agora adicionar um outro objeto aqui, ó. Que eu vou fazer? Vou vir clicar nesse primeiro aqui, vou clonar aqui uma imagem. Agora eu tenho 2 lá, vou dar 2 cliques aqui e vou pegar lá o segundo cenário. Tá vendo? O segundo cenário, eu tenho que diminuir um pouco aqui. Ele vai atrás aqui, né? Então, aqui eu deixo a posição 0. Para mim jogar para trás é Ctrl Shift setinha para baixo. Ou vir aqui, Z Order e mandar pro Send it to bottom of layer. Ele vai ficar lá para trás. Repare como eu clonei, ele já coloca na família lá que eu criei automaticamente. E isso daqui já vai ser feito para todos os outros layouts. Ó. Então eles estão correndo junto agora, tá vendo? Deixa eu diminuir mais um pouco isso daqui, para tentar tirar esses riscos que ele faz ali em cima. Mas eu acho que eu colocando outra animação ali já para com esses negócios. Então vamos pegar esse 2 aqui agora. Deixa eu esconder o resto aqui, ó, ficar mais fácil. Então pego esse daqui e vou clonar mais uma vez, ó. Pegar o 3 agora. Vou deixar aqui no 0. E vou jogar lá atrás. Vou clonar mais uma vez. E vou pegar o quarto. E vou jogar para trás. Bom, tenho todos os fundos ali agora, rodando. Porém, eles estão rodando, digamos assim, na mesma velocidade. Aqui faltou arrumar aqui. Esse daqui dá para deixar um pouco mais para baixo aqui, ó. Eles estão rodando na mesma velocidade. Então eu vou estar pegando isso daqui e setando a velocidade. Então o céu lá atrás eu posso fazer rodar, sei lá, em 50, né, que é o mais devagar. As montanhas eu já coloco para rodar em 80. Essas árvores aqui da frente eu posso colocar aí para rodar, sei lá, 140. E esse matinho aqui, que é o mais rápido, eu posso colocar aí 200. Então vejam que legal que fica, né? O efeito que dá. Tá vendo? Parece que o cenário está correndo e várias camadas aí estão se movimentando, uma independente da outra. Então vocês podem ver, já começou a dar aí uma cor, né, digamos assim, para o nosso joguinho e fica bem bacana esses efeitos. Esse é um efeito da floresta, pode ser feito também no efeito da neve, no efeito do deserto, enfim. Depois desse quadrado rosa, esse retângulo rosa feio aqui, a gente pode deixar invisível. Que daí ele não aparece durante o nosso jogo. Ó. Os próximos passos seria a gente colocar... cadê? Os nossos objetos, né? Árvore, tronco, pedra, esses cogumelos, esses matinhos aqui, que a gente vai precisar fazer um outro sprite sheet, que eu vou mostrar na outra aula. Precisamos colocar alguns sons aqui depois e fazer os outros cenários, né? E a tela de Game Over, enfim. Então essa aula aí deu para mostrar bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Demorou um pouco para sair a aula 4. Mas saiu, né? Então, se tiver alguma dúvida aí, deixe aí nos comentários que eu vou tentar responder. Se gostou, deixe seu like aí, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. E até a próxima!